Talvez seja por isso, ó Benjamim, que a sua tribo foi tanto dizimado. Tinha 45.000 soldados e 800, agora você tem 600 soldados guerreiros, e muitas vezes ainda você vai e você perde, porque vocês quebraram a aliança com Deus. Então Asa começa a preparar os guerreiros. Isto nada mais era do que uma preparação para os guerreiros saírem vencedores. E eu creio que nessa noite há guerreiros aqui. Eu creio nessa noite que Deus vai levantar guerreiros e guerreiras. Sabe o que Asa fez? Começou a preparar o povo para a batalha. E eu gosto muito dessa passagem. Quando Asa começa a preparar, primeiro ele dá uma instrução, e depois dá um ensinamento, e depois ele dá uma prova. E os homens começaram então a ficar adestrados nas armas de batalha. Sabe o que é uma pessoa adestrada? Ele, da mesma maneira que ele luta com uma mão, ele consegue lutar com a outra mão. Isso é uma pessoa que faz, é uma pessoa adestrada. A mesma coisa que ele defende com a mão, se tiver uma luta ou se cortar o braço dele, talvez ele comece a guerrear. Isso na mesma harmonia que ele guerreia com um braço e que ele guerreia com outro braço. Já notou que muitas vezes nós fazemos alguma coisa mais com o braço direito, ou quem é canhoto faz com o braço esquerdo? Já notou? Não, mas esses guerreiros que Asa começou a levantar, do mesmo jeito que eles guerreavam com o escudo no braço direito, eles usavam o escudo no braço esquerdo. A Bíblia fala também que do mesmo jeito que eles atiravam o arco com a flecha, com a mão esquerda, eles atiravam com o braço direito. Por quê? Eram pessoas que estavam sendo preparadas para a batalha. Quando viesse a luta, quando viesse o problema, quando viesse algum tipo de problema, poderíamos enumerar inúmeros tipos de problemas, mas vamos ficar, se surgiu algum tipo de problema, então os guerreiros de Asa, os guerreiros de Benjamim estavam adestrados para enfrentar qualquer tipo de luta. Você está adestrado? Pergunta para o seu irmão se ele está pronto para enfrentar qualquer tipo de luta. Pergunta se ele é um adestrado. Do mesmo jeito que levantava o braço esquerdo para defender com o escudo, ele levantava com o braço direito. Do mesmo jeito que ele usava a espada com o braço direito, a Bíblia relata também em Crônicas que eles usavam com o braço esquerdo, independentemente se era canhoto, se era esquerdo ou direito, ou canhoto e vai, ou destro, não importava. Do mesmo jeito que eles usavam a mão esquerda, usava o braço direito. Soldado, guerreiro, guerreira, adestrado. Aleluia, aleluia. Era tão adestrado que a Bíblia fala que Asa conseguiu separar 600 soldados, preste atenção, e eles estavam aptos, preparados, e rodava uma pedra, em alguma tradução fala pedra, em outra tradução fala funda. Eles rodavam a pedra e o alvo era a distância, e não era alvo grande não, era um alvo, segundo a Bíblia, um fio de cabelo, que era tão guerreiro mesmo, que colocava um fio de cabelo à distância. Não é invenção, isso é Bíblia. Colocava um fio de cabelo à distância, rodava a funda, e todos acertavam aquele alvo, um fio de cabelo à distância, porque eram soldados guerreiros, eram soldados adestrados, que rodava, segundo a Bíblia, eram soldados canhotos, rodavam a fundas e acertavam um fio de cabelo à distância. Soldado preparado, que sabe o que Deus quer para ele. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, tem que saber o que Deus quer para você. Aleluia, aleluia. Muitas vezes nós erramos, falhamos. Esses soldados que estavam sendo preparados, acertavam o alvo à distância, acertavam o inimigo à distância. Se estavam perto, confronto, braço a braço, eles usavam a espada, tanto faz com o braço direito, com a mão esquerda, eles não importavam, porque estavam adestrados. Se o inimigo estava à distância, eles usavam a funda. Se estavam a mais à distância ainda, usavam o arco e a flecha, e feria o inimigo.
Amado, o nosso tiro tem que ser certeiro. A sua flecha no inimigo tem que ser certeira. Sabe como que nós fazemos isso? Agora é o segundo exemplo que nós temos que acertar o nosso alvo à distância. Não importa a distância que ele está, não importa o tamanho que ele é, não importa como ele é, se é um fio de cabelo ou se é um monstro, não importa. Também eu digo para mim e digo para vocês, o seu inimigo pode ser grande ou pode ser pequeno, mas na hora que você mirar em cima dele, tem que acertar. Isto é um soldado preparado para a batalha. Isto é um soldado guerreiro adestrado para a batalha. Vê que o seu inimigo está à distância. Talvez você nem esteja enxergando, mas você fala: Senhor, fere o meu inimigo. E você atira com uma funda ou com uma flecha, e essa flecha, ela tem direção certa, e vai ferir o seu inimigo. Talvez o seu inimigo seja visível ou invisível, mas se você atirar pelo poder da palavra de Deus, você vai dar ordem para que a flecha ou para que a funda acerte a muleira do gigante ou da faísca. Não importa o tamanho do inimigo que você esteja enfrentando, se uma coisa eu digo, ele tem que cair quando você atira. Aleluia. Aleluia. Miravam o inimigo, rodavam a funda com a mão esquerda ou com a mão direita, não importava, mas o alvo era certeiro. Você podia ir lá, porque o inimigo estava por terra. Aleluia. Com a mão direita ou com a mão esquerda, não importava. Mas Asa, para acontecer isso na vida de um homem, de começar a preparar 600 soldados, e para chegar a 280 mil soldados, e para chegar mais ainda ensinando, e chegar a 380 mil soldados, guerreiros. E a Bíblia relata em Crônicas que eles eram famosos porque eram guerreiros. Eram famosos como guerreiros que usavam lança e espada, eles usavam a funda e usavam o arco e a flecha. Amados, nós temos que ser famosos pelo poder de Deus que há em nós, não para mostrar para ninguém, mas para que Deus saiba e para que o inferno saiba que nós somos servos de Deus. Aleluia. Os guerreiros começaram a ser famosos, porque iam para a batalha em cima do seu inimigo. Eles não corriam mais do seu inimigo, porque já estavam crescendo, e iam em cima do seu inimigo e venciam. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós vamos em cima do nosso inimigo, e se nós não vigiarmos, nós vamos sair derrotados, enfraquecidos, vamos sermos dizimados. Mas não é assim um guerreiro de Deus. Ele vai vencendo, ele vai guerreando e ele vai vencendo. Aleluia. Mas Asa toma uma atitude, segundo a Bíblia. Ele começa, segundo a Bíblia, isso é uma coisa que é essencial para você ser mais do que vencedor. Você quer ser vencedor? Segundo Crônicas, a Bíblia fala que Asa fez o que era reto aos olhos de Deus. Então a vitória não está na quantidade de soldado. A vitória não está em manejar bem a espada. A vitória não está em ser um guerreiro ou uma guerreira. A vitória está em fazer constantemente o que é reto aos olhos de Deus. Aleluia. Se ele viu alguma coisa errada, ele não entrava. Se ele via lá o povo de Benjamim adorando a Baal Astarote, ao Deus do Sol, ele então não ia, porque ele sabia que aquilo era coisa errada. É por isso que a Bíblia garante que ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. Se eu faço as coisas de acordo com a palavra de Deus, eu estou fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. Porque eu digo muitas vezes, se eu faço as coisas de acordo com a palavra de Deus, e faço as coisas segundo a Bíblia, ele fez o que era reto aos olhos de Deus, então a minha vitória é garantida. Aleluia. Você está fazendo as coisas retas aos olhos de Deus? Quem está, levante a mão e diga assim: eu estou fazendo coisa reta aos olhos de Deus. Eu estou fazendo coisas retas aos olhos de Deus. Tão reto que ele fazia, ele chegava, a terceira coisa que ele fez foi tirar os ídolos
quebrar os ídolos seria uma audácia, porque ele sabia. Bom, se vocês, a tribo de Benjamim e tribo de Judá, agora ele já estava levando para outra tribo. Amados, se nós servirmos a Deus, a nossa vitória vai longe, tá? Se você servir a Deus, a sua vitória vai longe. Se você confiar em Deus, fazer o que é reto aos olhos de Deus, a sua vitória não vai ficar só em 4 paredes, não. Vai alcançar outras nações, vai alcançar outras tribos. Aí Asa começou então a tirar do meio de Benjamim tudo que é ídolo. Tudo que é ídolo, tudo o que era anátema, tudo que era espécie de falsos deuses. Ele chegava no lugar, tinha lá o sol, ele jogava embora. Chegava lá, tinha um ídolo, ele mandava recorrer, tirar dali e jogar fora. Ele mandava tirar aquilo e quebrava e ir embora. Por quê? Ele começou a limpar, segundo a Bíblia, a 4ª atitude dele, ele começou a limpar e renovar o altar do Senhor. Esta é a parte que eu mais gosto. Começou a renovar o altar do Senhor. A Bíblia garante que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Não tem vitória nenhuma. Não adianta fazer inúmeras coisas se não limparmos o nosso altar, se não buscarmos a renovação do Espírito que há em nós, não tem vitória. É necessário eu renovar o meu altar diante de Deus e buscar renovação. Por isso que a Bíblia fala assim, ó povozinho, lava o teu coração. Como está o teu coração? Está lavado? Está remido? Está de acordo com a palavra de Deus? Se você quiser ter vitória, renova-te. Renova o teu altar, renova o teu coração, busca a Deus nas coisas boas. Porque eu tenho certeza que nessa noite Deus levantará guerreiros aqui. E não são só 380 mil, não. É uma geração de eternidade a eternidade. Aleluia. Uma geração de guerreiros. Uma geração de guerreiras que olha para a sua casa e fala assim, olha inimigo, você vai cair por terra, eu não conheço o seu tamanho, mas você já caiu. Olha que autoridade, nem fala que vai cair, ele fala assim, você é inimigo da minha casa, já caiu, ou já caiu por terra. Você crê nisto? Deus estava dando uma autoridade tremenda a Asa, levantando guerreiros adestrados, guerreiros que tinham na mão uma espada, na outra mão tinha um escudo, e se perdesse o escudo, ele também usava a mesma mão, da mesma maneira usavam a esquerda, e foram levantando 380 mil soldados guerreiros adestrados. Que nessa noite eu peço a Deus que levante guerreiros e guerreiras, que não tenha medo da batalha, que não tenha medo de enfrentar, homens soldados, mulheres soldados, corajosas, que enfrentam o inimigo, que enfrentam a batalha no dia a dia, mas que ele não arrede o pé. E fale assim, eu já venci essa batalha, eu já venci esse combate, eu sou guerreiro, eu sou guerreira, o Senhor tem me levantado como um benjamita. A minha oração nessa noite é que Deus levante os benjamitas. Há um tempo atrás nós pregamos que Deus levante os Josués, e um tempo atrás que levantem os Calebes. Agora é hora de levantar os benjamitas, aquele que é guerreiro corajoso, aquele que é fiel. Aleluia. Que enfrenta o inimigo e não recua jamais, mas que enfrenta, que acredita que Deus já deu vitória para ele. Eu não sei o tamanho do seu problema, se ele está pertinho de você ou se está longe de você, se ele é pequeno ou se ele é grande, não importa. Sabe o que eu importo? O que me importa é que ele tem que cair no nome precioso de Jesus. Você quer ser um guerreiro? Coloque-se de pé então, por favor. Feche os teus olhos. Peça ao Espírito de Deus e aos anjos do Senhor que comece nessa noite a preparar armas de guerra. Anjos do Senhor, anjos guerreiros, como Asa deu a ordem para afinar as espadas. Talvez a tua espada esteja, amado irmão, enferrujada, precisando de um afiar. Talvez o teu escudo esteja sem a lubrificação devida.
Aleluia. Senhor Deus, começa a preparar armas de guerra. Anjos do Senhor, traz armas de guerra aqui nessa noite. A tua serva tem necessidade de uma arma nova. Guerra nova, arma nova. Começa a preparar armas de guerra. Eu não sei se o Senhor quer distribuir mais espada, mais escudo, mais afundas, arcos ou flechas. Talvez você esteja sem a sua arma. Talvez a tua arma esteja enferrujada. Você não consegue lutar com o braço esquerdo porque você é destro. Você está cansado, está cansada de tanta batalha porque você está sozinho. Eu digo para você, meu querido e minha querida, você não está sozinho. Existem mais 7.000 que estão com você. Você não está sozinho. Não desanime. Você não está lutando sozinho ou sozinha. Talvez o teu inimigo esteja pertinho de você, ou talvez esteja lá do outro lado do mundo. É hora de nós acertarmos este inimigo. Se estiver pertinho, ou se estiver longe. Se estiver à minha frente, a arma correta é uma espada. Se estiver à meia distância, a arma correta é uma funda. Se estiver mais longe ainda, é uma flecha. Como flecha na mão do valente. Você é um valente. Você é uma guerreira. Você é um servo. Você é uma serva. Nenhuma ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. Antes, ela cairá por terra. Comece você a detectar o seu inimigo. Se ele está pertinho de você, ou se ele está muito longe. Talvez você tenha visto ele como um fio de cabelo à distância. Comece a ver o seu inimigo, se está pertinho de você, se está dentro da sua casa, na sua rua, se está lá no seu bairro, se está lá em outra cidade, ou se está em outro estado, ou se talvez em outro continente. Não importa a distância, a palavra dita na hora certa, ela tem poder. Aleluia. A palavra dita na hora certa, ela tem poder. E a nossa palavra nesta noite, a minha nem a sua, ela não está falando, ela não está sendo dita em hora nenhuma errada, é na hora certa. Talvez o teu inimigo esteja lá no fórum, talvez o teu inimigo esteja bem pertinho de você, ou dentro de você. Aleluia. Comece você, meu amado irmão, amada irmã, a detectar e ver onde está o teu inimigo. Comece a localizá-lo. Porque nessa noite eu não sei se será que Deus vai distribuir espada ou escudo, ou se vai ser a funda, arcos ou flecha. Senhor Deus, faz algo novo nesta noite. Meu Deus, eu não sei se o nosso inimigo está pertinho de nós. Eu não sei se está longe. Meu Deus, mas nessa noite eu creio que algo especial o Senhor tem para nós como guerreiros benjamitas. Eu quero ser levantado como guerreiro benjamita, corajoso, valente, ser conhecido pela batalha. Levante a sua mão direita. Senhor meu Deus, nessa noite, eu peço ao Senhor que coloque um arco na mão de cada um e uma flecha na mão do valente. Eu quero um arco na mão de cada um
que nesta campanha sendo feita ao longo dos anos, não seja em vão para o irmão nem para a irmã. Levante as suas duas mãos. Numa mão, aquele que é destro, pega o arco. Pega o arco. Em outra mão você pega a flecha. Preste atenção. Cada um agora pega aí uma flecha e um arco que os anjos estão colocando na sua mão. O seu inimigo, Deus tem me revelado, não está aqui, está à distância. Mira o teu inimigo e atira a tua flecha, porque ela será ordenada nesta noite, que vai seguir para o alvo e vai ferir o alvo. Atire a tua flecha no teu inimigo, porque a minha ordem é que as flechas peguem a direção do alvo. Atire no teu inimigo. Vai, flecha. Atinja o alvo. Não perca o rumo. Não perca a direção. Vai, flecha. Atire a sua flecha assim, querido. Olha, eu como asa vou te ensinar nesta noite. Estenda as tuas mãos e mire para o teu inimigo. Mire para o teu inimigo. Se é problema conjugal, acerta a distância. Se é problema espiritual, tome a flecha, a direção correta. Se é o teu problema financeiro, aí eu digo, a flecha vai lá no banco e vai aumentar a sua conta bancária. Se é um problema de feitiçaria, bruxaria, macumbaria ou qualquer obra de voodoo, esta espada será cortada agora, e esta flecha agora vai pegar a direção correta da feitiçaria e vai levar uma bola de fogo na frente dela, e quando chegar lá, vai pegar fogo. Vai a flecha para a macumba agora e peguem fogo na feitiçaria. Vai, vai, vai. Toda flecha que foi atirada nesta noite, uma ordem que eu dou no mundo espiritual: siga o alvo. Vai, vai para o alvo, vai para a conta bancária, vai para as maldições hereditárias. Vão para o problema conjugal, espiritual, financeiro, amoroso, sexual. Tomem o caminho correto agora. Vão. Não perca a força no meio do caminho. Vão. Não caia antes de atingir o alvo. Vai. Chacaraba de calabacheias. Xerebanrolaba de calabacheias. Levantem, Senhor, os benjamitas desta igreja. Guerreiros adestrados. Levantem os benjamitas. Levantem os benjamitas. Tudo que está te prendendo esta noite, entrega a sua vida para Jesus.
Se tem algo te prendendo, tudo que está te prendendo, toda corrente, toda espécie de cordão, tudo que é cipó, todo cadeado que está te prendendo em algum lugar, eu te solto agora. Está solto. Eu te solto agora.